Operações e Emergências. Ele está previsto também no SEAI, que é o Sistema Estadual de Atendimento a Emergências. O SEAI está previsto numa lei, no decreto, na Lei Complementar 1257 de 2017. Nessa lei complementar, ela fala quais são as funções de cada uma das instituições que participarem de uma grande emergência, de um grande desastre. Então lá fala qual a função do bombeiro, qual a função das empresas associadas à RINEM que participaram dessa ocorrência, do SAMU, dos bombeiros públicos voluntários, dos bombeiros públicos municipais. Então ele delimita a função de cada um. Eu não vou me deter aqui a ler artigo para os senhores, então eu vou só apresentar para os senhores saberem que existe, saber onde está, e se tiver curiosidade de procurar, então não vou me deter a ficar lendo artigos de lei aqui para os senhores, tá? Então, pode passar, Rochinha? Beleza, então, lá prevê o que, resumidamente? Que o comandante da emergência é o Corpo de Bombeiros, é a instituição Corpo de Bombeiros, na pessoa do oficial mais antigo que estiver no local. Então todos aqueles que chegarem até essa ocorrência estão indiretamente e subordinados durante a sua atuação. Então observe que a gente não cria um vínculo hierárquico com outras instituições, um vínculo que não existe, mas estão indiretamente subordinados dentro da sua atuação na emergência ao oficial de maior patente do Corpo de Bombeiros. Por quê? Toda ajuda é bem-vinda, mas a ajuda vai ser direcionada por esse oficial, onde serão empregados cada um dos recursos. Para isso, o SICOI ele usa um sistema de check-in que eu vou mostrar para os senhores mais adiante. O Trindade ele distribuiu para alguns dos senhores aí para darem uma olhada, uma cartilha do SICOI. Então, ela resumidamente, a gente anda com ela nas viaturas, os oficiais já têm isso aí de core salteado, porque a gente usa com bastante frequência. Em uma das páginas aí, ele tem uma planilha que a gente usa ela fisicamente e a gente deixa nas nossas viaturas, que é o check-in. Então todo mundo que chega na ocorrência, ele faz o check-in e entrega para o mais antigo na ocorrência. Isso é importante para qualquer desastre, para qualquer emergência que a gente for atender, estando lá o Corpo de Bombeiros ou não. É uma coisa que os senhores podem adotar na empresa de vocês e se tiver uma ocorrência de grande vulto. Por quê? A partir do momento que a pessoa fez check-in para atuar naquela emergência, o comandante da situação, ele vai saber exatamente todos os que estão atuando, com o que, quais recursos ele dispõe e onde estão atuando. Então ele controla pessoas e recursos, e além de controlar a estratégia. Então o check-in é muito importante por isso, para a gente saber tudo aquilo que existe à nossa disposição e não subdimensionar os nossos recursos e não perder ninguém numa ocorrência. Aí mais um pouco da lei, falando sobre o exercício do comando da ocorrência, pode passar, Rocha. E também existe o decreto 63058 de 12 de dezembro de 2017. Tá? E aqui, mais uma vez, ele vem reforçar a atuação de cada um dentro do desastre. Vem falar quem é o comandante. Então, nos primeiros artigos dessa lei e desse decreto que regulamenta, ele é bastante conceitual. Então ele vai falar, bombeiro militar, explica o que é, INEM, explica o que é, PAN, explica o que é. Então, a partir daquele momento que ele conceitua e começa a explicar a função de cada um, fica fácil para os senhores se situarem dentro da emergência. E aí a gente evita aquele tipo de discussão de competência, que infelizmente a gente já vira e mexe. A gente vê vídeos no YouTube que acabam manchando a imagem de ambas as instituições quando isso acontece. Por exemplo, um oficial da polícia discutindo com um delegado da Polícia Civil sobre até onde vai a competência de cada um, sobre a apresentação daquela ocorrência, ou muitas vezes um bombeiro em determinada cidade discutindo com alguém do SAMU, porque era a minha função, era a sua função. Então, para a gente evitar esse tipo de coisa, esse tipo de desgaste institucional, a imagem de ambas as instituições e até o desgaste pessoal, porque a gente está se encontrando em ocorrências com bastante frequência, a gente precisa da ajuda um do outro, então a gente evita esse desgaste interpessoal e o desgaste institucional de aparecer um vídeo de dois funcionários, de dois servidores públicos discutindo sobre a competência ou não para atender uma ocorrência, para executar determinado tipo de serviço. Então, o conhecimento dessa lei e desse decreto é importante para isso, para que cada um entenda até onde vai a sua competência, onde começa a competência do próximo, onde essas competências se cruzam e qual a atribuição de cada um
dentro desse cruzamento, beleza? Pode seguir mais uma, Rochinha. O SICOI, ele preza pelo comando unificado da ocorrência. O comando unificado não quer dizer que a ocorrência vai ser comandada unicamente pelo oficial. Ela vai ser comandada... Volte só uma, Rochinha, por favor. Ela vai ser comandada, ela vai ser gerida por um colegiado formado pelos líderes das principais equipes. Ou seja, o responsável ali que estiver do SAMU, da empresa, do Corpo de Bombeiros, todas as opiniões serão levadas ao comandante da emergência e esse colegiado vai formar o sistema unificado. Então todas as opiniões são bem-vindas e por isso a gente precisa conhecer exatamente o que cada um tem para saber o que você pode oferecer naquele desastre. Beleza? Como surgiu o SICOI? O SICOI surgiu na década de 90 nos Estados Unidos com as grandes queimadas. Então, está acontecendo, né, ultimamente, essas grandes queimadas nos Estados Unidos, e lá, assim como aqui, né, lá tem um agravante da construção deles ter uma característica diferente da nossa e não ser de alvenaria, então as queimadas deles lá também são bastante violentas e demandam muitos recursos. Então, todo lugar que demandar muito recurso, que demandar reunião de instituições diferentes, a gente sempre aplica o SICOI. Pode seguir, Rocha. Pode seguir. Aqui ele fala um pouquinho da história do SICOI. Eu passo essa apresentação para quem tiver interesse em conversar na empresa depois com o pessoal, conhecer a história, mas para a gente hoje não é tão importante. Pode passar, Rocha. Mais uma. Pode passar. Beleza. Agora a gente vai entrar um pouco na nossa parte prática, que é o que a gente vai usar lá fora. Esse gráfico aqui, ele simboliza uma ocorrência. Essa parte vermelha é o momento inicial da nossa ocorrência. É o momento que a gente está em déficit. É o que o bombeiro chama de primeiro alarme. Toda grande ocorrência, ela tem um primeiro alarme, que são os primeiros respondedores a chegar no local. Via de regra, para uma grande ocorrência, o primeiro alarme não é suficiente para atendê-la do início ao fim. São necessários mais recursos. Ou seja, a partir do momento que os primeiros respondedores estão no local, eles estão já prestando o atendimento inicial em déficit, porque eles não têm os recursos necessários para atender a ocorrência do início ao fim. O comandante do incidente naquele momento, porque a gente vai ver mais para frente que o comandante do incidente pode ser alterado e a gente vai explicar como isso é feito, o comandante do incidente naquele momento, a partir do instante em que ele avaliar a situação e verificar que ele precisa de mais recursos, ele começa a solicitar esses recursos. E a gente começa a andar nesse gráfico de tempo até chegar nesse superávit, que é o momento ou o ponto de equilíbrio, que é o momento que você já tem os recursos necessários para o atendimento da emergência do começo ao fim. Esse gráfico, o ponto de equilíbrio, está exatamente no meio. Quanto mais a gente desloca esse ponto de equilíbrio para um lado ou para o outro, vai determinar a capacidade do comandante daquela emergência. E por que eu digo isso? Quando esse déficit está muito para frente, ou seja, significa que o comandante do incidente, junto com os seus subordinados, ele trabalhou muito tempo com recursos aquém daquilo que ele necessitava, o que demonstra ou uma inexperiência ou uma insegurança em impedir os apoios necessários. Ou, muitas das vezes também, esse apoio não existia, tá? O que é mais difícil, porque de alguma forma o apoio vem de algum lugar, mas ele pode vir de mais longe, o que estende esse tempo de déficit. Quando a gente desloca esse ponto de equilíbrio à minha esquerda aqui do gráfico, ele trabalhou menos tempo em déficit. Quanto menos tempo ele trabalhou em déficit, mais eficaz ele foi. Porque o mais rápido possível ele conseguiu avaliar a situação, conseguiu determinar os recursos que eram necessários para ele atender aquela situação e conseguiu trazer esses recursos para a ocorrência. Então ele conseguiu fazer toda essa gestão muito rápido. E os senhores vão ver na hora que a gente estiver na prática que não é tão fácil você dimensionar tudo aquilo que você precisa e depois que você dimensiona, você tem que gerenciar tudo aquilo. Porque chega uma hora que os recursos começam a aparecer na sua ocorrência, começa a chegar voluntário, começam a chegar outras instituições, começam a chegar outras pessoas que se você não gerenciar, você vai perder a sua ocorrência, porque, como a gente diz no militarismo, não há vácuo no poder.
se você não assumiu a sua postura de líder daquela emergência, outra pessoa vai assumir e vai tomar as decisões em seu lugar. Ou você trabalhar muito tempo nessa situação de superávit. Esse aqui é o maior exemplo que existe de insegurança. Por quê? O comandante da emergência aqui, quando começa a chegar recursos, ele não sabendo dosar ou inseguro de dispensar esses recursos que estão sendo apresentados, ele deixa que tudo vá chegando e vai se acumulando recursos, vai se acumulando. Porque ele não está seguro o suficiente para dizer, já chega, o que eu tenho aqui é o suficiente, eu não preciso de mais apoio. Porque muitas vezes é difícil para o cara que está ali na frente, comandando, ele bater o pé e falar, não preciso de mais apoio, o que eu tenho aqui é o suficiente. E se ele não conseguir dosar essa situação, não conseguir achar esse ponto de equilíbrio, vai começar a acontecer isso. E o superávit gera desorganização na ocorrência, porque você tem muita gente ociosa, você tem equipamento ocioso, a sua ocorrência começa a ficar desorganizada, e aí também é um jeito de você ou perder a ocorrência ou machucar alguém que está atuando, porque você passa a não ter controle sobre as frentes de trabalho. Então, todo mundo que está lá está no afã de ajudar e começam a criar frentes de trabalho clandestinas que não estão subordinadas a você, que não fizeram, não realizaram o check-in, então você não sabe mais onde essas pessoas estão atuando. Se acontecer alguma coisa com elas, você não sabe onde procurar, porque você nem sabia que essas pessoas estavam atuando na sua ocorrência. Então é sempre importante conseguir trabalhar esse ponto de equilíbrio, trazer para o mais perto, para o menor possível de tempo, para que você, com um ponto de equilíbrio atingido, saiba dizer, para mim já é o suficiente de recursos, vou atender com isso, tá ótimo. E quando chegar em um determinado ponto da ocorrência, você ter segurança também de começar a fazer a desmobilização. Porque, tudo bem, no início da ocorrência, todos aqueles recursos eram necessários, talvez 4, 5, 6 horas depois, eles já não são mais necessários. Então você tem que perceber também o cansaço do seu efetivo, de todos aqueles que estão subordinados a você, e começar a dispensar o pessoal, a desmobilizar, para partir para o encerramento da ocorrência. Pode passar. E aqui só o exemplo dos gráficos que eu falei para você, do deslocamento do ponto de equilíbrio, tanto para aquele que trabalha muito tempo em déficit, ou aquele que atingiu o ponto de equilíbrio, mas trabalhou muito tempo em superávit. Pode passar, Machinha. Pode seguir. Nesse manual que a gente passou para vocês, ele divide a ocorrência em 5 tipos. Hoje, a gente não vai adentrar exatamente a isso, até porque para os senhores não é tão importante saber fazer essa classificação de ocorrência. A minha preocupação é que os senhores cheguem na ocorrência e saibam como lidar com o desastre. A parte acadêmica, teórica, de classificação de ocorrência, não vai ser importante hoje. Beleza? Então, pode seguir mais uma? Tá, agora os 9 princípios, essa é uma parte bastante importante do SICOI. Porque o SICOI, como eu disse para os senhores, nada mais é do que uma ferramenta. É um instrumento para atendimento de qualquer tipo de emergência, qualquer tipo de desastre. O SICOI, inclusive, o capitão Miquelin da nossa seção operacional, ele dá palestras em empresas de como aplicar essa ferramenta para a saúde institucional da empresa. Ou seja, não é uma ferramenta que é utilizada somente para atendimento de ocorrência. Você pode, seguindo os princípios do SICOI, seguindo os passos do SICOI, gerenciar uma equipe, gerenciar os problemas do dia a dia da sua empresa. Então, com base nesses 9 princípios, então, o SICOI é o comando unificado que a gente conversou já. Funções modulares, isso vai ficar bem explícito na prática quando a gente definir cada uma das 5 pessoas que liderarão a ocorrência ali do lado de fora, com o seu colete, com a sua função, e sempre subordinadas, devendo informações ao comandante do incidente. Para gerir e regular recursos disponíveis e participação de multiagências, é o que eu falei para vocês, essa é a principal função do SICOI. Gerir recursos, gerir pessoas. Por meio de um processo de planejamento comum com a definição de objetivos, prioridades e períodos. Então, depois desse passo com os 9 princípios, depois desse slide com os 9 princípios, a gente vai ver os 8 passos do SICOI. Vocês vão ver que um dos passos é avaliar a situação e dimensionar o que você precisa, traçar a sua estratégia, traçar o seu objetivo. Porque só quando você tem um objetivo, você sabe onde eu quero chegar. Então, eu avaliei a minha situação, eu tracei um objetivo, esse é o ponto que eu quero atingir. E aí, com o objetivo traçado, eu defino as minhas estratégias.
Então, quais estratégias eu vou adotar para chegar nesse objetivo? Então, isso para ocorrências e, como eu disse para os senhores, para qualquer outra situação. Formulários padronizados, então dentro do SICOI a gente tem vários formulários, é o formulário do check-in, o formulário do local do desastre que é preenchido pelo oficial de logística. Então todos esses formulários, que em uma grande ocorrência a gente coloca no Celotex para deixar exposto ali durante todo o tempo e vai atualizando esses formulários também, eles são importantes para a gente ter controle de tudo que está acontecendo. Porque muitas frentes de trabalho, depois de alguns dias, são desmobilizadas. Acho que na última grande ocorrência que eu trabalhei foi São Sebastião, talvez. Em uma ocorrência como essa, a gente passou uma semana lá trabalhando. Então, depois de 2 dias, aquela frente de trabalho para a gente esgotou. Já achamos todas as vítimas, todos os corpos. Então, aquela frente a gente desmobiliza, a gente realoca recursos. Então, todos esses formulários vão sendo repreenchidos para a gente manter o controle de tudo que está acontecendo. Então, isso é importante. Sempre que se falar de SICOI, lembre-se de controle, de gestão. E favorecem, agilizam e padronizam a passagem de comando e reuniões, porque a comunicação é sempre importante. Os 5 responsáveis, aqueles 5 oficiais que estarão com os coletes de logística, comandante do incidente, operações, a todo momento eles têm que estar conversando. E é importante que cada um haja dentro do seu escopo e municie o outro com as informações necessárias. Porque a decisão do comandante do incidente vai depender, a estratégia que ele vai adotar, da informação que os outros 4 oficiais trouxeram para ele, a respeito de comunicações, de logística, de operações. Então tudo aquilo que foi trazido para ele vai juntar e vai formar a opinião dele para poder decidir. Então a comunicação entre os responsáveis pela gestão da ocorrência, em todos os níveis, é sempre muito importante. E aí a gente volta mais uma vez naquele colegiado do sistema unificado. Pode passar, Oxinha. Comando unificado novamente, ratificando a importância. Pode passar. Pode passar. E aí a gente começa a tratar de algumas áreas que são importantes a gente definir na ocorrência, e a gente vai precisar fazer isso no nosso simulado lá fora. A gente precisa sempre ter um posto de comando, onde todo mundo vai fazer o check-in, vai entrar para a ocorrência. Então saibam reconhecer esse posto de comando quando estiverem apoiando alguma ocorrência, quando forem acionados. Saibam reconhecer onde eu devo me apresentar, com quem eu devo falar, o formulário que eu devo preencher para falar que eu estou aqui. Então os senhores não estarão cumprindo só mais uma burocracia. O preenchimento desse formulário é essencial para que a gente possa direcioná-los para uma tarefa onde realmente a atuação vai fazer a diferença. Porque a nossa intenção quando a gente gere recursos é não deixar ninguém ou ocioso ou fazendo uma tarefa que não tem nenhum fundamento para o nosso objetivo. Uma tarefa que não está alinhada com as nossas estratégias. Então todo mundo tem que estar ou empenhado em alguma missão que vai nos direcionar ao objetivo ou no período de descanso. Área de concentração de vítimas é importante a gente estabelecer, o Trindade vai falar um pouco mais disso no método START. Área de espera, que é essa área de descanso. Pode passar, Roxinha. Inicialmente é assumido pela pessoa de maior comando, de maior patente, quanto do Corpo de Bombeiros. Pode passar, eu quero aqui, esse aqui para eu fechar. Beleza. Os 8 passos do SICOI. Então, com esses 8 passos, a gente consegue resolver qualquer tipo de grande emergência. Tá? Então, não precisa ter decorado esses 8 passos. Eu sempre dou essa aula também nas turmas da Guarda Municipal. Lá é uma aula mais extensa, eu levo 4 horas para ministrar todo esse conteúdo, então a gente consegue falar com um pouco mais de calma. E o que eu falo para eles quando a gente chega nesse ponto aqui de falar desses 8 passos? Vocês não precisam ter os 8 passos decorados. Fala assim, ó, beleza, eu fiz o passo 1, era isso, agora o passo 2 era... acaba ficando natural quando você chega na ocorrência. Você não consegue progredir, fazer o passo 4, 5, se você não tiver passado pelo passo 2, pelo passo 1. Por quê? Um passo vai direcionando ao outro. E muitas vezes, eu tenho certeza de quem dos senhores aqui já participou de grandes ocorrências, já fez isso. Às vezes sem saber, sem conhecer a ferramenta, o instrumento SICOI, já percorreu esses 8 passos, porque é o natural. A intenção do SICOI é só sistematizar, é falar a mesma língua. Então, o SICOI, ou o Incident Command System, então se você estiver falando de SICOI aqui no Brasil, se estiver falando de ICS com um bombeiro americano,
a gente vai falar a mesma língua. Se a gente for direcionado igual foi o bombeiro de São Paulo para a Turquia para atender um terremoto, eles vão falar a mesma língua. Tá? Então, quando a gente fala de ICS, é uma linguagem universal. E por isso que é importante a gente conhecer, para a gente se posicionar no mundo do resgate, do salvamento, com pessoas que também falam essa língua. Então, o primeiro passo, informar a sua chegada ao local da ocorrência. Tenho certeza que na empresa dos senhores, quando tem alguma emergência, alguma coisa, os senhores precisam informar para alguém que estão naquele local. Todo mundo tem algum superior a quem você deve informações e precisa falar que está naquele local. Assumir e estabelecer o posto de comando. Você estabeleceu o seu posto de comando, todo mundo que chegar na ocorrência a partir daquele momento deve satisfação a você. E você passa a controlar tudo que tem na ocorrência. Você passa a ser o filtro de tudo que entra na ocorrência. Então, desse filtro em diante, nada mais está além do seu conhecimento. Então, tudo o que tem desse filtro para frente, você já sabe. Você direcionou cada pessoa, você direcionou cada recurso e você, lá no seu Celotex, na sua lousa, onde você está anotando, já está controlando tudo isso. Tá? Então, tudo que passar disso, o comandante do incidente, a primeira pessoa que chegou lá, tem que saber. Não pode nada fugir ao conhecimento dele. E por isso que ele não trabalha sozinho e precisa desses outros 4 oficiais que vão apoiá-lo. Avaliar a situação, isso é natural, quando a gente, para qualquer problema que a gente tem que resolver, tanto em emergência quanto na nossa vida, a gente tem que parar, avaliar aquela situação para saber, para estabelecer um perímetro de segurança, para que aquele problema não aumente, para que aquela emergência não tome conta de outras áreas, tá? Então a gente estabelece esse perímetro de segurança, que é o momento que a gente faz o isolamento. Então a ocorrência está aqui, daqui ela não sai. A gente vai trabalhar para minimizar os danos nesse local, e daqui a gente sabe que ele não vai se estender para outros. A partir do momento que você assumiu, que você sabe o que você precisa e traçou um objetivo, a gente vai manter a ocorrência contida nesse local. Estabelecer os seus objetivos. Quando você já avaliou a situação, fica fácil você estabelecer os seus objetivos. Então, observem que não tem como eu estabelecer objetivos se eu ainda não avaliei a situação. Não tem como eu saber onde eu quero chegar se eu não sei quais são os obstáculos que estão me dando, quais são os obstáculos nesse caminho. Então, se eu já avaliei a situação, eu consigo depois estabelecer esses objetivos. É um incêndio? Qual que é o objetivo? Apagar o fogo. Se é um desmoronamento com 5 vítimas, qual que é o objetivo? Achar 5 vítimas. Então, eu estabeleço o objetivo e depois eu determino a estratégia. Como eu vou apagar o fogo? Como eu vou encontrar 5 vítimas? Tá? É um vazamento de produto tóxico. O que eu preciso fazer? Conter esse vazamento. Como eu vou conter esse vazamento? Então, agora você define as suas estratégias. E, passo número 7, determinar as suas necessidades de recursos. Você sabe qual o seu objetivo, sabe onde quer chegar. Definiu quais são as estratégias. Para que eu possa adotar essas estratégias, quais recursos eu preciso? Eu vou precisar de quantos homens? Eu vou precisar de uma máquina para revirar o material para eu extinguir esse incêndio? Vou precisar de mais água? Vou precisar de um especialista em produtos perigosos? Então, quais recursos eu vou precisar? Você tendo objetivos, você consegue determinar os seus recursos. E se preparar para passar o comando dessa ocorrência. Porque todo grande incidente vai chegar alguém, vai chegar um superior a nós, e ele vai exigir informações do cenário, e quando os senhores adotaram esses 8 passos, vocês têm tudo controlado nas suas fichas de controle de material, de pessoas, de revezamento, de descanso, tudo isso está bem controlado. Quando as suas áreas estão bem definidas, ali é o posto de comando, ali é a área de concentração de vítimas, você transmite a ocorrência com muita segurança. Qualquer pessoa que chegar na sua ocorrência, você facilmente transmite todas essas informações de maneira ordenada. Então não fica uma quantidade de informações jogadas. Vocês conseguem, seguindo esses 8 passos, passar exatamente o que eu tenho é isso, o objetivo que a gente definiu é esse, o objetivo dificilmente vai alterar, tá? Porque é encerrar aquele desastre. As estratégias que nós adotamos foram essas. Se a pessoa quiser mudar as estratégias, talvez mudem os recursos necessários, mas você já tem que ter uma resposta. As estratégias que adotamos foram essas. Para isso, eu precisava disso, disso e disso. E foi isso que eu solicitei, e foi isso que eu empreguei dessa e dessa forma. Tá? Então, você tem justificativa para tudo que está acontecendo. O que não pode é, mas
aqueles 4 estão fazendo o que lá? Não sei o que eles estão fazendo. Então você tem controle de tudo que está acontecendo ali e você consegue justificar tudo. Por que esse caminhão? Não, esse caminhão está aqui por isso. Ah, esse está aqui por isso. Por que você precisa de... Preciso por isso. Tudo que você está ali, você consegue justificar. E eu acredito que para os senhores, até para solicitar recursos, assim como para a gente, eu preciso justificar os recursos que eu peço. Porque os nossos recursos não são infinitos. E tudo isso geralmente custa dinheiro, apoio, tudo isso gera custo. Então eu tenho que justificar todo o apoio que eu peço de maneira técnica. Então a maneira que vocês podem justificar tecnicamente as necessidades de vocês é essa. Pode passar, Roxinha? Pode. Aí é só alguns cuidados, tranquilo. E daqui para frente ele pode passando, ele vai explicando mais a miúde cada um dos passos, mas a gente vai ver um pouquinho lá na prática, então não vou me deter mais sobre isso aí. Beleza? E é isso, esse é o caminhão que a gente usa no Corpo de Bombeiros, o CO. Esse caminhão, ele tem toda uma logística para atender grandes desastres. Eu não sei se os senhores já tiveram oportunidade de ver em algum momento ou não. Ele tem uma sala de reuniões dentro, aqui ele abre uma tenda, tem lousas, tudo, computadores, notebook, uma quantidade muito grande de HDs para todo mundo nessa ocorrência. Então ele tem uma antena de internet, então tudo que a gente precisa para comunicação e para estabelecer realmente um posto de comando está dentro desse caminhão. Então toda a logística, ele tem uma parte aqui na frente, com beliches para o pessoal poder fazer o descanso também. Então ele é um caminhão preparado realmente para grandes desastres. Ele está sempre equipado com esse material para atender grandes desastres, notebook, HT, ração operacional para o pessoal poder passar um tempo fora, porque toda vez que a equipe dos senhores deslocar para ajudar alguém, quando forem acionados pela RINEM ou por algo que o valha, para uma planta vizinha que precisa de ajuda, lembre-se sempre do seguinte, é um princípio das equipes USAR, das equipes reconhecidas internacionalmente por esse apoio a resgate e salvamento. Você não chega para se tornar um peso na ocorrência. Tanto que essas equipes de USAR, eles são divididos em níveis. São equipes que podem chegar na ocorrência e trabalhar 3, 7 e muitas vezes, acho que 15 dias. Eu não me lembro exatamente esse terceiro nível da equipe. Mas são equipes que podem trabalhar com autonomia total durante vários dias. Então, quando uma equipe USAR chega na sua ocorrência, uma equipe USAR nível 1, eles podem trabalhar por 3 dias na sua ocorrência sem te dar trabalho nenhum. Então, o que a gente não pode fazer é chegar numa ocorrência e virar um peso na ocorrência. Você chega e fala assim, eu quero ajudar, mas o que você tem aí? Não tenho nada. Mas eu preciso de água, eu preciso de comida, eu preciso de um lugar para dormir. Então, você chegou naquele desastre e você está mais atrapalhando do que ajudando. Então, o princípio dessas equipes, de quem internacionalmente fala em resgate, em salvamento, é isso. Você chega com recursos e autonomia para trabalhar durante determinado período de tempo. E quanto mais treinada e autônoma a sua equipe, você consegue avançar nesses níveis e ser reconhecido internacionalmente para acionamentos para grandes desastres. Então, atualmente no Bombeiro, nós temos equipe nível 1, eles podem trabalhar aí durante alguns dias com autonomia. Então, quando o Corpo de Bombeiros de São Paulo vai para um grande desastre, a gente chega com tudo, a gente não precisa de absolutamente nada do local de desastre. Desde a alimentação, o local onde a gente vai dormir, os recursos de logística e o material para trabalhar. Para a Turquia, as nossas equipes levaram 10 toneladas de equipamento. Então, e quando chegou lá na Turquia, quem desembarcou o avião da Força Aérea Brasileira, essas 10 toneladas? Os bombeiros que foram. Quem levou o material para o acampamento que eles montaram? Os bombeiros. Quando eles foram para trabalhar uma determinada quantidade de dias, eu não vou falar exatamente que eu não lembro. Mas eles trabalharam, e qual foi a única equipe internacional convidada a permanecer? Os bombeiros de São Paulo. Por quê? Eles precisavam deslocar para apoiar em outra cidade, e a única equipe que tinha recursos para trabalhar autonomamente e não gerar nenhum ônus para o Estado turco era a equipe de São Paulo. Então foram convidados, mais uma vez, desmobilizaram 10 toneladas de material, carregaram o caminhão, seguiram para outra cidade, descarregaram 10 toneladas de material, criaram acampamento, trabalharam de novo e depois fizeram isso novamente para voltar. Então é uma equipe que sai daqui com autonomia para trabalhar sem gerar nenhum desgaste maior para aqueles que já estão com tanta coisa para administrar dentro de uma situação grave como essa. Beleza, senhores? Essa era a minha parte, agora a Trindade vai falar brevemente com os senhores